Será que compensa pôr usinas solares em indústrias no ano de 2024? Eu vou te responder essa dúvida e também vou te mostrar os bastidores de uma instalação que fizemos no mês de março de 2024 em Catalão, Goiás, em uma indústria. Além disso, eu também vou te mostrar os 3 principais impactos que uma usina pode causar dentro de uma indústria no setor urbano, por exemplo. Já te adianto que vão ser os 3 impactos. O primeiro, ambiental, social e financeiro. Mas antes de eu entrar nesse assunto, antes de eu te mostrar esses bastidores, eu quero pedir uma ajuda muito simples sua. Basta você clicar no botão de curtir aqui e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem interesse, que tem uma indústria ou que está a fim de criar, fazer uma fonte inesgotável de renda. É sobre isso que esse canal Capital Solar fala e o objetivo maior desse canal é transformar você em uma pessoa melhor, não só intelectualmente, mas também financeiramente. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais rica intelectualmente e financeiramente, permaneça nesse canal, curta esse vídeo e acompanhe agora as imagens dos bastidores do começo de uma instalação deste porte com mais de 100 painéis. Legal, né? Lindas imagens. E olha, eu vou te contar os dados técnicos, na verdade, quais materiais foram utilizados nessa usina. A primeira coisa que normalmente as pessoas já associam uma usina solar são as placas, né? Então eu já vou te falar de cara. Foram utilizados 120 módulos fotovoltaicos da marca WEG de 550 de potência. Lá nós também utilizamos 2 inversores string, ainda da marca WEG também, de 25 de potência cada um. Então basicamente nós temos lá 50 kW de potência de inversor. Essas 120 placas somada entregarão um total de 66 kW de potência. Lembra? Esse 66 kW aqui, esse kWp, é exatamente o que você está comprando, é isso que importa em grande parte em relação ao quanto o meu sistema vai gerar. Quando você vai ter energia solar, quando você vai comprar energia solar, é muito errado você chegar e falar: eu gasto 5.000 kWh, eu quero um orçamento para 5.000 kWh. Cara, pode ser que eu precise de um valor X ou Y ou Z de quilowatt pico para gerar aquela quantidade de kWh. Então é importante você saber que nesta usina em específico, esses 66 kW pico vão entregar na média anual aproximadamente 7.920 kWh, arredondando 8.000 kWh na média anual, tá? Isso porque lá tem um telhado com excelente angulatura, uma excelente direção em relação ao sol. Então, aonde está posicionado o seu telhado e a angulatura faz muita diferença no quanto de energia vai gerar aquela potência que você comprou, ok? Essa é a primeira parte que você tem que entender, que eu sempre gosto de reforçar. Bom, e entrando aqui no primeiro bloco, que é o bloco ambiental, o impacto ambiental, qual vai ser o impacto, Muriel, ambiental que essa usina vai causar para esta empresa, para esta indústria? Para a gente entrar nesse assunto, nós temos que adentrar no conceito, tá? Por que a energia solar, ela beneficia o meio ambiente? Muriel, como assim? O conceito por trás disso são os gases de efeito estufa. Em suma, quando você tem uma usina de energia solar, você não precisa ter uma termoelétrica que queima combustíveis fósseis emitindo toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera. Quando você tem termoelétricas em operação para gerar energia que queima combustível fóssil, a consequência direta daquilo é uma degradação e uma piora no nosso efeito estufa. Bom, isso você já deve ter visto na escola, né? Então, entendido o conceito, entendido que essa usina tem 66 kW de potência, na média vai gerar 8.000 kWh por mês, então nós estamos falando aqui de 90.000 kWh por ano. O que eu fiz?
eu fui lá e entendi o conceito por trás da economia de não queimar combustível fóssil, de não queimar árvores. Basicamente, para fazer esses cálculos, nós pegamos a quantidade de CO2 que emite na atmosfera quando uma termoelétrica está em operação para gerar a cada 1 kWh. Então, basicamente, eu peguei, para 1 kWh, a termoelétrica emite tantos quilos de CO2 na atmosfera, ok? Então, a primeira grande contribuição para a energia solar, neste caso aqui, é diminuir a emissão de CO2 na atmosfera. Por isso, eu já fiz o cálculo aqui, no primeiro ano, essa usina vai evitar com que sejam jogados 47.520 quilos de CO2 na atmosfera. Olha o impacto direto em apenas um ano. Nós estamos falando de 47.500 quilos de CO2 a menos por conta de uma empresa que pôs energia solar e deixou de depender de energia advinda de termoelétrica, por exemplo. Muriel, vamos olhar para o longo prazo, afinal a energia solar é de longo prazo. Com 5 anos, essa mesma usina vai evitar com que sejam jogados 237 mil quilos de CO2. Indo ainda mais longe, com 10 anos, essa mesma usina vai evitar com que sejam jogados quase 500 mil quilos. São 475 mil quilos de CO2 a menos na atmosfera. Muriel, e até quando vai essa brincadeira? Ora, uma usina solar tem vida útil de aproximadamente 30 anos, normalmente tem uma garantia linear de geração das placas de 25 anos. Mas para esse vídeo em específico, como a gente está utilizando inversores string, que tem uma vida útil aproximadamente de 15 anos, eu utilizei o fator tanto no ambiental, como social e também financeiro, o prazo de 15 anos, tá? Então, ao longo desses 15 anos de geração dessa usina, ela vai ter evitado com que seja jogado mais de 1.200.000 quilos de CO2 na atmosfera. Nós estamos falando de 1,2 kk de quilos de CO2 a menos na atmosfera por conta de uma usina, de uma indústria que se conscientizou, entendeu o conceito, entendeu o impacto ambiental que ela poderia ter e apostou e investiu nisso. Além desse impacto de redução de CO2 na atmosfera, Muriel, vamos supor que daqui a uns anos não tem mais termoelétrica. E aí? A energia solar deixa de ser beneficente, deixa de beneficiar, então, em relação a CO2? Não, a gente também tem que olhar que não é só a termoelétrica que emite CO2 na atmosfera. Carro também emite, indústrias, queimas de qualquer tipo vai emitir isso, tá? Combustão normalmente emite uma quantidade muito grande de gases de efeito estufa. Mas quem que absorve isso? Quem na natureza faz esse papel de absorver e purificar o ar? Sim, elas, as nossas queridas árvores. Na média, uma árvore já adulta vai absorver em torno de 22 quilos de CO2 da atmosfera por ano. Então, já deu para entender a contribuição que uma usina dessa pode dar. Olha aqui, seriam equivalentes só no primeiro ano a 2.160 árvores, ou ainda a 10.800 árvores em 5 anos. Vamos pôr num horizonte mais longe, naqueles 15 anos, nós estamos falando que uma usina como essa seria como ter plantado 54 mil árvores ao longo dos 15 anos. Será que alguma empresa, será que a empresa onde você trabalha já plantou 54 mil árvores? É impactante ou não é? Bom, partindo aqui para o segundo bloco, que é o impacto social. Qual é o impacto social que uma usina dessa pode ter? Eu fiz basicamente uma união. Eu olhei para o quanto de energia essa usina vai gerar, ou seja, o quanto de economia aquela indústria vai ter ao deixar de pagar a conta de energia. Na verdade, ao deixar de comprar quilowatt-hora e passar a produzir o seu próprio quilowatt-hora. Desta forma, não dependendo dos preços voláteis e absurdos da energia aqui no Brasil, eu olhei então, aquela empresa gastava X mil reais, agora ela economizou X mil reais por mês.
Quantos funcionários a mais aquela empresa poderia contratar com essa economia? Olha, aqui nesse cálculo eu utilizei o quanto aquela empresa teria de custo com o salário do colaborador, com os impostos, INSS, por aí vai, e também com as provisões, tá? Provisões trabalhistas e por aí vai. Então a gente incluiu todos os custos possíveis de um colaborador para uma empresa desse porte, que já está no lucro real. Então, de fato, o colaborador acaba custando quase o dobro, não é exatamente o dobro, mas acaba custando muito mais. Eu não vou entrar nesses assuntos complexos, ok? Não é o objetivo desse vídeo, eu só estou sendo transparente e claro para você que nós pusemos cenários aqui pessimistas, pusemos que você está pagando muito mais de INSS, muito mais de provisões e por aí vai. Aqui, diretamente, só com a economia gerada através dessa usina solar, essa empresa conseguiria facilmente, tá, contratar mais 2 colaboradores, sendo que cada um deles poderia ganhar um salário bruto ali na carteira de R$2.000. Ok? Então, cara, sem tirar benefícios e tudo mais que dá para incluir também para esse colaborador. Então seria 2 pessoas a mais empregadas naquela cidade que estariam ganhando salário. Cara, olha o impacto não só direto na vida dessas pessoas, mas também ao redor. Essas pessoas poderão contratar agora pessoas para cuidarem dos filhos dela, talvez pôr na creche e começar a rodar a economia nesse sentido. Elas poderiam contratar uma pessoa para pôr na casa delas, elas podem comer melhor, ir mais ao restaurante, fazer mais compras, dar um presente para o filho, viajar, enfim, todo esse mecanismo com a roda girando causa um impacto na veia direto social. Afinal, tudo isso gera o famoso círculo virtuoso da economia. E o terceiro grande impacto, que é o que eu tenho certeza que você está aqui até agora esperando, é o impacto financeiro. Mas antes de eu te falar os impactos financeiros que uma usina como essa causou, de 120 módulos lá, de 66 kWp, que gera em torno de 8.000 kWh por mês, a gente precisa estabelecer algumas premissas, tá? A premissa número 1 é que nem todo cenário vai ser igual. Esta usina em específico, esse cliente em específico, está tendo, né, um retorno muito acima do que seria na média, por conta de pontos específicos. Vale lembrar que a energia solar não é um eletrodoméstico que você vai pôr lá e pronto. Exige uma série de fatores que a gente tem que analisar na sua conta, como por exemplo, o quanto você paga de iluminação pública, se sua conta é classe A, classe B, classe C e por aí vai. Então tem um monte de coisas que vai impactar diretamente no retorno sobre o seu investimento. Neste cliente específico, como se diz, a maré estava a favor e acabou beneficiando de forma com que esse cliente tenha um retorno acima da média, ok? Dado esse disclaimer, vamos lá te contar o impacto financeiro que essa usina tem. Bom, aqui a gente vai estabelecer como investimento inicial, CAPEX, R$140.000 para gerar esses 8.000 kWh aproximado na média anual. Vale lembrar que a energia solar ela está ligada diretamente com a estação do ano. Então tem meses do ano que esse sistema vai gerar 9.000, 9.500 kWh. Tem meses do ano que ele vai gerar 8,5. Tá? Então vai depender da estação, quantas horas de sol tem, que hora o sol saiu, que hora o sol se pôs, tá nublado, no tal tempo e uma série de outros fatores, ok? Como o investimento foi de R$140.000, logo no primeiro ano, se a gente pegar a geração em quilowatt-hora e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora, a gente viu aqui nesse caso desse cliente que ele vai ter uma economia de aproximadamente R$80.000 por ano. Nós estamos falando aqui, basicamente, então, que em 2 anos ele vai ter uma economia de R$160.000 se o quilowatt-hora continuar no preço atual, ok? Vamos supor que o quilowatt-hora no ano de 2025 vai para R$1. Então, como a usina dele gera 95.000 kWh, seria o equivalente a gerar R$95.000, entendeu? Ah, Muriel, mas aí não abate tudo, tem ICMS. Bom, aqui no estado de Goiás, o ICMS é isento dessa conta, tá? Então você não paga ICMS ainda
pelo menos pela geração da usina solar, então você consegue abater tudo. A única coisa que não está abatendo, neste caso específico aqui dessa usina, é o fio B, que é o frete da energia. Basicamente, o consumo que ele vai ter fora do horário de geração. Como essa é uma usina que trabalha majoritariamente no expediente normal, dali das 8 às 18, quase toda a energia que ele gerar, ele vai estar consumindo instantaneamente. Então, enquanto ele está consumindo energia, ele também está gerando energia, por isso não vai ter muito consumo pagando o fio B, não vai ter muito frete sobre a energia. Então a gente chega a uma conta muito simples, que essa indústria vai ter um retorno, um payback, né, um retorno sobre o seu investimento de menos de 2 anos. Ah, Muriel, mas aí você está falando coisa muito simples, eu quero ver o payback descontado, VPL, não sei o que. Calma, jovem, a gente vai chegar lá. Primeiro, estou falando de forma muito simples, para a leigo me entender. O cara investiu 140 mil reais para montar essa usina, contando tudo. Ele vai ter em torno de 95 mil kWh gerado por ano. Isso vai dar uma economia para ele inicial no primeiro ano de 80 mil reais. Então, basicamente, ele investiu 140 mil para num ano gerar 80 mil. Quantos anos tem de garantia o sistema? Lembra? Não preciso nem falar mais nada, né? Você já entendeu do que a gente está falando aqui. Mas vamos continuar, vamos adentrar, vamos tornar essa conta mais difícil. Só para você entender, no prazo de 15 anos, essa usina vai gerar, já descontando as perdas, tá? Eu joguei isso aqui numa planilha interna que a gente tem e eu fui descontando as perdas, ou seja, a degradação do equipamento ao longo do tempo. Beleza? Então aqui já descontando, essa usina vai gerar aproximadamente 1.300.000 kWh ao longo de 15 anos. Muriel, daqui 15 anos quanto vai estar o quilowatt-hora? Não sei, talvez R$2, R$1,50, 3. Já pensou? Se estiver valendo R$2, quanto ele já não vai ter gerado com um investimento inicial de 140 mil? Cara, isso justifica a febre da energia solar. Isso justifica porque todo mundo, literalmente, todo o mundo, e não todo mundo, todo o mundo quer pôr e está pondo energia solar há décadas. Bom, e para aqueles que são entusiastas de número, falou, ah, Muriel, você falou um monte de número aí, tá muito viciante, você não descontou nada, não pôs valor presente líquido, não pôs taxa interna de retorno, não pôs TIR, não pôs nada. Para esses que são entusiastas de número, eu vou falar um pouco mais técnico aqui, então se você não tem interesse, pode ir, esse vídeo já acabou, você já entendeu, mas se você quer entender realmente, né, descontando tudo que tem que descontar, vírgula por vírgula, fica aqui que eu vou abrir um jogo com você, descontando degradação do equipamento, descontando também a perda do dinheiro no longo prazo. Então eu pus aqui uma taxa conservadora de desconto de 8%. Então eu pus aqui que na média, nos próximos 15 anos, a cada um ano vai ter uma taxa de desconto de 8%. Como se fosse uma inflação de 8% naquele valor. A gente sabe que isso, cara, não acontece na prática. Nos últimos 12 meses, a gente teve uma inflação média aí de 4 e pouquinho por cento. Então é a metade do que eu tô pondo aqui. Eu estou sendo ultra conservador ao pôr 8%. Concorda? Tenho certeza que você concorda nisso. Então, ó, olhando aqui para o investimento de 140 mil reais, que vai gerar em torno de 8 mil kWh por mês esse produto e vai ter uma taxa, uma duração média, uma vida útil média de 15 anos. Isso porque com 15 anos vai ter que trocar o inversor. E aí eu não vou fazer essas contas nesse momento, eu vou pôr só nesses 15 anos iniciais sem trocar o inversor, tá? O VPL, que é o valor presente líquido, nos diz o quanto esse projeto vai valer em valores presentes. Ou seja, ele vai pegar, descontando essa inflação, digamos aí, o quanto esse projeto valeria hoje daqui 15 anos. Parece um pouco confuso, mas para quem é entusiasta de número, adora olhar para o VPL, afinal, a gente tem uma noção real de quanto valeria esse produto hoje, daqui 15 anos. Bom, então, sem mais delongas, utilizando a taxa de desconto de 8% e utilizando a geração e degradação do equipamento, a gente chegou aqui a um valor de R$ 462.800 de fluxo de caixa projetado. Ou seja, R$ 462.800
descontando o fluxo de caixa projetado menos o valor investido. Então, se você ainda não entendeu ou não entende muito bem o conceito do VPL, a gente está pegando o fluxo de caixa, ou seja, o quanto esse ativo, esse investimento vai estar gerando de dinheiro ao longo desses 15 anos, descontamos os R$140 mil investidos e também descontamos uma taxa de 8% ao ano, como se fosse uma inflação. Tá? Descontando tudo isso, ainda sobraria líquido, como se diz, líquido no bolso, hoje R$ 462.800. É um investimento inteligente ou não é? A gente está falando quase de 5 vezes aqui. Mas vamos continuar e vamos ver a TIR, que é a taxa interna de retorno. Para ficar mais fácil de entender, essa tal TIR é o juro que esse investimento rende ao ano, tá? Então, basicamente, o rendimento real ao ano desse investimento. Aqui, a gente conseguiu uma média de 52,21%. Na média, vale lembrar que cada ano teve o seu. É óbvio que nos primeiros anos vai dar um rendimento maior. Lá na frente fica mais difícil a gente considerar o aumento que esse quilowatt-hora vai ter. Então, a gente pôs aqui um reajuste médio de apenas 4% na energia. Levando em consideração que no último ano a gente teve mais de 10% de aumento, 11% de aumento, fomos extremamente conservadores, concorda? Então, na média, tá? Aqui o TIR desse investimento foi 52% ao ano. Então, a gente chega ao ROI, tá? O ROI é o retorno sobre o investimento ao longo desses 15 anos neste ativo. O ROI foi de 543%. Ou 5 vezes o valor investido. É muita coisa. E quando a gente olha para o payback normal, como eu falei aqui no começo desse tópico, é de 2 anos. Mas aí os espertinhos querem saber o payback descontado. Olha, o payback descontado foram de 3 anos. Ainda assim, fala sério, 3 anos para pagar um investimento que vai durar por pelo menos 25 anos. Ok, com 15 anos vai ter que trocar um inversor. Quanto vai ficar essa brincadeira, Muriel? Olha, se fosse hoje, em torno de R$8 mil, R$9 mil, trocaria esses inversores, tá? Mas a gente não sabe quanto vai estar custando daqui 15 anos, então, cara, a gente está falando de um investimento que com 3 anos se paga, que só de garantia tem 10 anos de inversor, 25 anos de eficiência de placa, 12 anos de fabricação de módulo, é muita coisa. Foram esses os impactos que essa usina causou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou curioso ou se ficou com alguma dúvida e ainda queira ser esclarecido, comenta aqui embaixo, pode perguntar que eu vou responder pessoalmente, dúvida a dúvida. E se não tiver restado nenhuma, já deixa o like, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que tem interesse ou que tem uma indústria que está pensando em pôr energia solar. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.